Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar a Deus o nosso coração em oração, vamos dar graças a Ele por mais um privilégio, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de, numa manhã de domingo, poder estar na sua casa, na sua presença, para celebrar o seu nome, para aprender um pouco mais da sua palavra. Que Deus abençoe você que está aqui no templo nessa manhã, que veio para adorar a Deus. Deus abençoe você que está em casa e que nos acompanhe nesse momento, que a graça do Senhor possa alcançá-la onde você está, que a bênção do Senhor seja derramada sem medida sobre a sua vida. Nós vamos orar, feche seus olhos. Quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor e a pedir a Ele que nessa manhã, mais uma vez, Ele fale ao seu coração através da exposição da sua santa palavra. Vamos falar a Ele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome. O Senhor nos dá mais uma manhã de domingo, privilégio, a oportunidade de estar na Sua presença com o propósito de compartilhar a Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Salvador bendito, porque a Sua bondade e misericórdia se renovam dia a dia, manhã a manhã para as nossas vidas. Nós estamos aqui, nós podemos estar na Tua presença, isso é motivo de celebração. Eu quero me colocar diante de Ti nesta manhã, quero clamar, quero suplicar auxílio didático e iluminador do Teu Espírito, enquanto a Tua palavra é exposta. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de usar essas palavras que vão ser compartilhadas para a edificação da Tua igreja, para a edificação daqueles que ouvem neste momento e daqueles que hão de ouvir estas palavras. Bendito Deus, conduza-nos na exposição da sua palavra, direciona-nos para que no final das contas o seu nome seja glorificado nas nossas vidas e através delas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e bondade. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos conduza. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é onde nós vamos fazer a nossa leitura nessa manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler o primeiro capítulo, Eclesiastes capítulo 1, e vamos fazer a leitura dos primeiros 3 versículos desse capítulo, e a partir deles nós vamos estender um pouco mais a leitura no capítulo 1, no capítulo 2, fazer a leitura de alguns versículos espaçados, mas para início da nossa reflexão nessa manhã, Eclesiastes capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nós estamos aí numa jornada durante todo esse ano de 2021, através da Bíblia, livro por livro. Deus tem nos dado graça e tem nos dado a oportunidade de, nas manhãs de domingo, poder estar aqui com vocês para compartilhar a palavra. Nós já estamos na reta final do 3º bloco de livros do Antigo Testamento. Então nós estudamos o Pentateuco, os primeiros 5, depois nós estudamos aqueles que nós chamamos de históricos, mais 12 livros, e nós já estamos prestes a finalizar o 3º bloco de livros que compõem o nosso Antigo Testamento, que são chamados livros poéticos. Então, a gente já viu Jó, nós já estudamos Salmos. No último encontro, nós conversamos com vocês sobre Provérbios. Hoje, o objeto do nosso estudo é o livro de Eclesiastes. E, querendo Deus, na próxima vez que eu estiver com vocês, então a gente já fecha esse bloco de livros aqui, que são os livros poéticos. E aí, finalmente, em próximas oportunidades, a gente inicia o último bloco do Antigo Testamento, que são os profetas, e vamos seguindo de acordo com a orientação do Senhor. Eclesiastes capítulo 1, versículos de 1 a 3, a palavra diz o seguinte: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Nós vamos parar por aqui, 1 até o 3, e depois a gente retoma e continua aí no capítulo 1 e capítulo 2.
Eu já disse para vocês, eu preciso sempre retomar algumas coisas que já foram ditas, porque nós estamos trabalhando uma sequência de conteúdos nas Escrituras. Eclesiastes é um livro que faz parte do bloco de livros que a gente já conversou a respeito em outros momentos, e junto com a poesia, que é o livro de Salmos, e depois o livro de Cantares, que vai ser o último livro que a gente vai estudar, que junto com esses dois que fazem parte da poesia, é conhecido no Antigo Testamento como livro de sabedoria. Então a gente viu que aqueles livros que nós chamamos ou consideramos poéticos, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, esses livros eles têm tanto poesia, é o caso dos Salmos que nós estudamos, é o caso de Cantares que nós vamos estudar no próximo encontro, como eles têm um bloco específico dentro daquilo que a gente chama de poesia, que os judeus chamam de sabedoria, que são livros escritos com propósito, com a finalidade de compartilhar saberes, de falar sobre a vida, de falar sobre experiências da vida, de falar sobre dilemas que, de alguma forma, nos encantam, ou dilemas que nos incomodam e que a gente fica o tempo todo em busca de respostas. Então, nós já conversamos outras vezes. No livro de Jó, a gente tem um grande dilema: por que é que o justo sofre? Essa é uma pergunta, é uma grande interrogação que o livro de Jó busca responder. No livro de Provérbios, nós vimos no último encontro uma série de conselhos, de ditados entregues de forma simples, de forma curta, que tem como propósito, como finalidade, fazer com que o caminho da sabedoria se abra, fazer com que o caminho do entendimento se abra. São dizeres, são conselhos que o sábio dá, com o propósito, com a finalidade de ajudar as pessoas a acertarem os seus caminhos de maneira que ela possa viver uma vida de felicidade, que ela possa viver na prática uma vida de realizações. Então, enquanto que no livro de Provérbios, e Provérbios são provérbios de Salomão, então são escritos assim no momento áureo da vida dele. Salomão tem 3 momentos específicos, e parece-nos que os 3 livros aqui, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, refletem parte disso. Os estudiosos vão dizer que Cantares, que é o último livro que a gente vai estudar, ele é escrito nos primeiros anos de reinado de Salomão. É o tempo que ele ainda é jovem, é o tempo que ele está apaixonado, que ele tem uma série de desafios a enfrentar. Cantares é escrito nesse período. Quando Salomão alcança a maturidade, quando ele está já numa fase adulta, numa fase madura, em que o reino dele já está bem estabelecido, é nesse momento que o livro de Provérbios é escrito. Então é o tempo da reflexão, é o tempo que ele olha para trás e vê de fato, como é que caminha a vida de um homem que direciona os seus passos de acordo com as orientações de Deus. E na última fala que nós tivemos, nós vimos isso. O propósito do seu livro, Provérbios, foi exatamente mostrar isso para as pessoas, mostrar o que é sabedoria, dizer para a pessoa de que maneira ela pode fazer essa sabedoria se tornar prática e, finalmente, mostrar para a pessoa que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus e que Deus dá essa sabedoria para aqueles que o temem e para aqueles que o amam. Então, Provérbios é escrito nesse momento áureo, nesse momento de autorrealização que Salomão vive. E Eclesiastes, esse livro que a gente está estudando, os estudiosos vão dizer que ele é escrito já no final da vida de Salomão. Possivelmente, nos últimos 5 anos do seu reinado, Salomão reinou em Israel por 40 anos. A Bíblia conta para a gente em 1 dos Reis, capítulo 11, que Salomão, apesar de ter sido sábio, de ter sido abençoado por Deus, chega o momento da sua vida, o momento da sua caminhada, que ele começa a baixar a guarda, que ele começa a ser influenciado pelas suas esposas estrangeiras, pelas muitas esposas estrangeiras que ele acabou desposando, e ele começa a ceder às exigências delas e começa a edificar altares, santuários a diferentes divindades, e de alguma forma a Escritura diz que o coração de Salomão acabou se inclinando para esses deuses, acabou se afastando, se distanciando do Senhor. E o livro dos Reis vai dizer para a gente que a causa desse reino ser dividido após a morte dele está exatamente aí. Salomão não manteve o seu coração totalmente fiel, totalmente íntegro ao Senhor, como fez Davi, seu pai. E o que a gente vai encontrar
aqui no livro de Eclesiastes, por isso que Eclesiastes é escrito já no finalzinho da vida dele. Ele vai experimentar esse baixo na vida, né? Depois de ter vivido uma vida de sabedoria, de plena realização, de plena comunhão com Deus. Salomão desce ladeira abaixo e acaba virando as costas para Deus por um longo período de tempo. E o final da vida de Salomão é um final de reflexão. Ele já está velho, ele já está naquela fase da vida em que a gente precisa avaliar como foi que nós conduzimos os nossos passos. Ele chega aquele momento na vida em que a gente precisa se perguntar se valeu a pena nós termos vivido da forma que nós vivemos. O ser humano tem etapas na vida, né? Na nossa vida, e a nossa maneira de conduzi-la, ela é direcionada a partir de alguns elementos que são elementos motivadores. Então, num primeiro momento da nossa vida, da nossa existência, basicamente quando a gente nasce, nos primeiros anos de vida, nós temos algumas necessidades básicas que precisam ser supridas. Então, a gente tem a necessidade do alimento, a gente tem a necessidade de água para sobreviver, a gente precisa de sono, a gente precisa de proteção, a gente precisa de carinho, a gente precisa de conforto, de segurança. Então, essas são necessidades básicas que todo ser humano tem e que nos primeiros anos de vida precisam ser dispensadas a um ser humano para que ele cresça de uma forma que nós poderíamos considerar saudável. Mas chega um momento que, além dessas necessidades básicas, o ser humano tem outras necessidades secundárias. Por exemplo, necessidade de reconhecimento, necessidade de pertencimento. Ele precisa ser reconhecido, ele precisa se sentir pertencente a um grupo, em particular, a um grupo específico. Então, essa é uma necessidade que essa pessoa tem, a necessidade de pertencer, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser valorizado pelas coisas que ele faz. Esse é um segundo momento importante da vida das pessoas, e esse momento, esse período, ele ocupa grande parte da nossa existência. É o tempo que a gente começa a se envolver em diferentes espaços para se descobrir. E uma vez que a gente se descobre, é tempo que a gente começa agora, né, a gastar força e energia para se sentir cada vez mais pertencente a esse grupo, para ter cada vez mais o reconhecimento das pessoas. Então, isso ocupa grande parte da nossa vida. E há um terceiro momento, que é o momento mágico da existência, que é o momento da autorrealização. É quando a pessoa, depois de ter encontrado o seu lugar, depois de ter sido reconhecida pelas coisas que faz, então ela busca a autorrealização, ela busca o ápice da vida, ela busca descobrir realmente o sentido ou o significado da sua vida, da sua existência. E quando a gente faz a leitura de Eclesiastes, o que nós vamos perceber é que Eclesiastes reflete exatamente isso. Eclesiastes, ele reflete as reflexões desse Senhor, as reflexões desse sábio, que já é um ancião, que já é velho, que já passou por todas essas vivências, já encontrou o seu lugar, já teve reconhecimento, por um sábio que, no final das contas, buscou a autorrealização, quis aproveitar tudo, absolutamente tudo, que a vida poderia proporcionar-lhe, com um propósito, com a finalidade de descobrir o real sentido, de descobrir o real significado da sua vida. E quando Salomão já está lá nos últimos anos de sua vida, quando ele reflete sobre tudo isso, reflete sobre as suas experiências passadas, reflete sobre as muitas experiências que ele teve de desfrutar, de usufruir de tudo aquilo que a vida pôde lhe oferecer, quando ele reflete sobre essa questão de autorrealização, sobre o real sentido, o real significado da vida, o real significado da existência, é nesse momento que ele acorda para a realidade, é nesse momento que ele finalmente abre os olhos e percebe que, apesar de todos esses anseios humanos, e são anseios de todos nós, é nesse momento que ele percebe que, apesar dessas necessidades, que são necessidades inerentes aos seres humanos e que ninguém, absolutamente ninguém foge delas, é depois de muito pensar e depois de muito refletir, é que ele percebe que, apesar de todos nós termos essas necessidades e sermos movidos por elas, só existe um jeito, só existe uma maneira de nós termos essas necessidades plenamente satisfeitas. E é isso que Salomão descobre lá no finalzinho da sua vida,
E é exatamente isso que ele compartilha conosco nesse livro que a gente conhece como Eclesiastes. Eu vou dar um conselho para você. Se você nunca leu o livro de Eclesiastes, faça isso. Faça a leitura desse livro. Se você nunca teve a oportunidade de lê-lo capítulo a capítulo, eu quero desafiar você a fazer isso durante essa semana. Nós temos alguns dias de feriado aí pela frente, né? Pelo menos a terça-feira é feriado, para alguns a semana de feriado já começou no sábado. Então, se você tem pelo menos a terça-feira, são só 12 capítulos, o livro de Eclesiastes, aproveite o feriado da terça-feira e assuma como compromisso, como propósito, fazer a leitura desse livro. Esse livro ele traz orientações, ele traz instruções para a gente a respeito do sentido, do significado da vida, que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar das Escrituras e que nós não vamos encontrar em nenhuma outra literatura. Tem gente gastando uma fortuna, comprando todo tipo de título da área da psicologia, da área do desenvolvimento humano, da área do pensamento positivo, tentando descobrir sentido, tentando descobrir significado para a sua vida, para a sua existência. Tem pessoas gastando fortunas, tem pessoas consumindo centenas de horas, milhares de horas da sua vida, em busca de literatura de autoajuda, tentando descobrir sentido, tentando descobrir significado para a sua vida, para a sua existência, tentando responder questões existenciais que lhe angustiam o tempo todo. E o que é extraordinário, o que é impressionante é que quanto mais você lê, quanto mais você busca, quanto mais você persegue esse alvo, esse objetivo, a conclusão a que se chega é que todo mundo percebe que existe essa necessidade que eu estou compartilhando com você. Cada um aponta um meio, cada um aponta um caminho, cada um aponta uma direção, cada um aponta um rumo para a suposta realização dessas necessidades. Mas o que é frustrante, isso é frustrante, é que nenhum autor, ninguém deu a chave. E ele não tem a chave. Por mais que ele conduza você, por mais que ele anime você, por mais que ele lhe mostre estratégias, técnicas, por mais que ele estimule, que ele incentive você, lá no finalzinho ele vai ter que ser honesto com você, vai ter que dizer, bom, eu estou seguindo esse caminho, mas eu continuo na busca. Eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. O livro de Eclesiastes, e aí eu vou pedir a você novamente, leia esse livro, nesses próximos dias, leia esse livro. Ele é escrito com duas finalidades. A primeira delas é a finalidade de mostrar a futilidade da busca do significado da vida longe de Deus, distante de Deus. Essa é a primeira proposta que esse livro tem a oferecer. Ele quer mostrar a futilidade da busca do sentido, do significado da existência, fora da presença de Deus, longe de Deus, distante de Deus. E é tão sério isso, que os primeiros 6 capítulos deste livro, eles são escritos com essa finalidade. Com a finalidade de mostrar que, por mais que você tenha experiências, com a finalidade de mostrar que, por mais que você encontre nesse mundo natural, nesse mundo secular, nesse mundo que a gente vive, por mais que você encontre possibilidades de satisfação de suas necessidades e, basicamente, de satisfação da necessidade maior, que é a necessidade de autorrealização, por mais que você empreenda, se esforce e se arrisque nessa busca, os primeiros 6 capítulos vão dizer para você que essa busca vai dar em nada. E o que é extraordinário em relação ao conteúdo desses 6 capítulos é que Eclesiastes não é um livro de filosofia da vida. Não é um livro onde alguém está filosofando, onde alguém está pensando no que é a vida, onde alguém está pensando em como satisfazer as necessidades da vida, da existência, onde alguém está pensando em como é que a gente descobre o real sentido, o real significado da vida. Não.
Judeu não sabe filosofar. Judeu não sabe pensar de forma abstrata. Isso não faz parte da estrutura de pensamento deles. Judeu pensa na vivência. Judeu pensa na prática. Então o livro de Eclesiastes não é um livro que fala sobre a filosofia da busca de sentido da existência. Mas é o livro que conta a experiência de alguém. Esse alguém tem autoridade para falar sobre isso, porque a Escritura diz que ele foi o mais sábio que já viveu por aqui. Mais sábio. O homem mais sábio que já passou pela face da terra. Ele entrou por todos esses meandros, ele buscou todos esses caminhos. Os primeiros 6 capítulos contam isso para a gente. Tentando encontrar satisfação, tentando encontrar alegria, tentando encontrar sentido, significado para a vida, para a existência. Fora de Deus, fora da existência de Deus, fora do projeto de Deus, tirando Deus da sua vida, tirando Deus do seu discurso, tirando Deus dos seus caminhos. E o que é extraordinário é que a conclusão a que ele vai chegar no final das contas é que foi perca de tempo. Tentei, me esforcei, aproveitei, desfrutei. Fiz tudo o que humanamente falando é possível fazer. Por isso que ninguém consegue fazer o que ele fez. Por mais que alguém, humanamente falando, viva a vida em plenitude, por mais que alguém, humanamente falando, consiga aproveitar tudo aquilo que a vida puder oferecer, fora dos desígnios de Deus, fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, tirando Deus da sua vida, por mais que alguém consiga aproveitar em máxima intensidade tudo isso, ninguém vai conseguir ter as experiências que esse homem teve. E a verdadeira sabedoria está exatamente nisso. Ele diz: se você pensa em fazer isso, eu fiz. Se você acredita que isso traria realização para você, eu entrei por esse caminho, enveredei por esse caminho. Se você acha que é isso que efetivamente traria a você o sentimento de autorrealização, eu fiz tudo isso. Mas o final das contas foi que eu continuei vazio. A minha vida continuou sem existência, sem sentido, sem razão de ser. Então, os primeiros 6 capítulos de Eclesiastes vão dizer isso para a gente, vão mostrar a futilidade de se buscar, de se tentar descobrir sentido real, significado real da vida, da existência, fora de Deus, fora do propósito de Deus, sem Ele. E o restante do livro, capítulo 7 até o capítulo 12, a outra metade do livro, vai mostrar exatamente o contrário. Vai mostrar a felicidade daquele que busca encontrar sentido, que busca encontrar razão para a sua existência em Deus, no temor do Senhor, colocando Deus na sua vida, colocando Deus como centro da sua vida, da sua existência. O livro começa apresentando aí as palavras do pregador, apesar de Salomão não ser descrito aqui nominalmente, apesar do nome dele não aparecer aqui no livro de Eclesiastes, a maior parte dos estudiosos concorda que Salomão, de fato, ele tenha sido o autor desse livro, primeiro porque ele se apresenta como filho de Davi, como rei em Jerusalém. Salomão não foi o único filho de Davi que foi rei, toda a linhagem de Davi era considerada filho de Davi, e poderia se encaixar bem nesse perfil aqui do Eclesiastes, mas o que o caracteriza e o que distancia ou diferencia Salomão de todos os outros filhos que Davi teve, de toda a descendência de Davi, é exatamente o caráter de sabedoria que Salomão teve, que não se repetiu em nenhum dos outros. Salomão, dentre os descendentes de Davi, ele é o único considerado sábio. Ele foi o único que recebeu sabedoria do Senhor, e sabedoria tão extraordinária que o mundo inteiro reconheceu. Que durante a sua existência não houve homem tão sábio como ele. Salomão alcançou essa condição, esse status de sábio. E é nessa condição, é nesse status. E aí eu volto a dizer, isso aqui está refletindo o final da vida dele, quando ele repensa um monte de coisas, depois de ter se distanciado dos princípios do Senhor e ter visto as bobagens que ele fez durante esse tempo. É no momento em que ele está voltando, está retornando. E é por isso que nos 6 primeiros capítulos ele vai dizer, olha o que acontece com alguém
quando se acha sábio demais, inteligente demais, quando tira Deus da sua vida, quando tira Deus da equação da sua existência e quando assume as rédeas da própria existência e acha que pode fazer tudo. Olha o que acontece com essa pessoa. Capítulo 1 a capítulo 6. E do 7 por diante ele diz, agora olha o que acontece. Com essa mesma pessoa, se ela reconhece a bobagem que fez e se ela entroniza Deus, se ela coloca Deus como centro da sua existência uma outra vez. E aí ele vai descrevendo as benesses disso. Então o texto começa dizendo que estas palavras aqui são palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E aí olha como ele começa o seu discurso, quando ele começa a sua fala. Esse discurso inicial, esses 2 versículos após a apresentação, versículo 2 e versículo 3, eles são os versículos que norteiam, eles são os versículos que dão corpo a todo o discurso que acontece durante os 12 capítulos de Eclesiastes. Versículo 2, ele já começa dizendo, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tem uma palavrinha-chave, aparece 5 vezes, num único versículo, a mesma palavra. A palavra vaidade é a palavra Havel no hebraico. Essa palavrinha que se traduz aí como vaidade, nesse versículo, por 5 vezes. Essa palavra se traduz como nada, essa palavra se traduz como vazio, essa palavra se traduz como fútil, essa palavra se traduz como sopro, essa palavra se traduz como hálito. Uma forma bem viva de se pensar esse Havel que aparece aí, essa vaidade, é aquilo que Tiago, lá no Novo Testamento, por exemplo, falou a respeito da nossa vida. Ele diz o que é a vida. A vida é como um sopro que aparece no momento e logo desaparece. Tem um jeito concreto de você entender esse Havel, essa palavrinha hebraica aqui, a fugacidade, o sentido dessa palavra. Quando a gente está com muito frio, congelando, você geralmente sopra, não é? Quando você faz assim, você percebe uma fumacinha que aparece no momento e logo desaparece, né? Está muito frio, está gelado, e você faz... Quando você faz isso, você percebe que o seu hálito, que é soprado ali, de repente ele aparece, como se fosse uma fumacinha diante dos seus olhos, e logo ele se desfaz. O sentido, o significado dessas palavras que Salomão coloca aqui para a gente nesse primeiro momento é isso. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Nós temos no final aí, é tudo vaidade. Mas esse é tudo vaidade, não é simplesmente é tudo vaidade. O dito aí é o tudo. Essa seria uma tradução esquisita, é uma tradução estranha para a gente. Mas o que o Salomão está dizendo aqui para a gente é isso. O tudo é vaidade. Aqui está escrito, é tudo vaidade. Vaidade de vaidades, o pregador, vaidade de vaidades. Ele está repetindo, enfatizando isso. O fato de que existe futilidade em alguma coisa. Tem algo que é fugaz, tem algo que é passageiro. Tem algo que não tem valor, tem algo que não tem importância. E aí depois dele enfatizar muito isso, ele vai dizer, o tudo é vaidade. Que tudo é esse que ele está chamando de vaidade? Quer dizer que a realidade, os céus, a terra, a criação de Deus, tudo que existe é vaidade? Não. Tudo que existe é fugaz, tudo que existe é sem valor, é sem importância. Não, ele não está falando sobre isso. Quando ele fala do tudo que é vaidade, ele fala do tudo que é vaidade em relação à existência do ser humano. Aqui ele começa a falar, aqui ele começa a pensar no capítulo 1, a futilidade da busca de sentido, de significado real para a existência de alguém, fora de Deus, fora da presença de Deus,
fora da percepção ou do conceito de Deus. A primeira fala dele é vaidade, é fugaz, é nada, é fútil, é inútil. O tudo, toda a totalidade, a busca inteira, todo o esforço, todo o empreendimento, todo o trabalho, toda a dedicação, tudo, absolutamente tudo que você fizer, vai ser inútil. Esse Ravel, quando ele trata do todo é vaidade, ou do tudo é vaidade, ele está pensando duas coisas em relação à vida, à existência de um ser humano. Primeiro, ele pensa a transitoriedade da vida. A vida é transitória, a vida passa. Eu estou conversando com vocês e o relógio está dizendo para mim, e o seu relógio está dizendo para você também, que a vida está passando. A vida é transitória. Alguns dias atrás eu estive aqui, talvez alguns dias daqui por diante eu vou estar aqui uma outra vez. E o fato de eu ter estado aqui, de eu estar aqui agora e de eu possivelmente estar aqui com vocês uma outra vez, mostra a transitoriedade da vida. A vida é transitória, a vida passa. E depois, esse Ravel, em que o autor, o Salomão, está dizendo o todo, a totalidade da vida, da existência é vaidade. Esse Ravel fala da transitoriedade dela e ao mesmo tempo fala da futilidade. Sabe o que é futilidade? Futilidade é uma coisa que não tem valor, é uma coisa que não tem importância. É uma coisa que não tem significado real. É uma coisa que é descartada e que é descartável. E o que Salomão está dizendo para a gente no versículo 2 é exatamente isso. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. É fútil, é inútil, é transitório, é passageiro, é fugaz. O todo, a totalidade da vida, a totalidade da existência fora de Deus. A totalidade da vida, a totalidade da existência, tirando Deus da equação, é nada. Nada. E aí Salomão levanta uma pergunta, e no restante do livro inteiro ele vai trabalhar para responder essa pergunta. Para mostrar que o todo, que o tudo, que a totalidade, que a vida, e que a vida sem Deus é nada, é fugaz, passageira, transitória, inútil. Ele faz uma pergunta: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? É uma perguntinha muito simples. Qual que é a vantagem? Que vantagem que uma pessoa tem de todo o seu trabalho, de tudo aquilo que ele faz durante a vida, de tudo aquilo que ele faz durante a sua existência? E aí aparece uma palavrinha no final dessa pergunta: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Essa palavra debaixo do sol, ela aparece 29 vezes em Eclesiastes. Debaixo do sol aparece 29 vezes em Eclesiastes. E essa palavra faz sempre alusão a uma vida natural. Uma vida de alguém que vive a vida, que vive a existência, como se as coisas estivessem restritas apenas a essa vida, a essa existência. Falar do trabalho que alguém faz, de todo o trabalho que alguém faz debaixo do sol, é, em outras palavras, falar de uma vida inteira que é vivida, uma vida inteira que é conduzida, uma vida inteira que se desenvolve no mundo do natural, no reino do natural, no reino da mera existência, sem Deus, sem pensar em Deus, sem refletir sobre o propósito dele nas nossas vidas, simplesmente vivendo a vida, como se a vida fosse só aquilo que aparece diante dos nossos olhos, sem preocupação com o transcendente, sem preocupação com aquilo que está fora da realidade. A pergunta que Salomão faz é: qual que é a vantagem? Por que as pessoas não param para pensar nisso? É porque se a gente pensar nisso, a gente entra numa crise de depressão tão profunda, mas tão profunda,
que nós vamos nos trancar lá nos nossos quartos e vamos fazer greve de fome e de sede até morrer. Ou então aqueles que são mais corajosos vão dar cabo de suas vidas. Vão suicidar, vão morrer. Por quê? Porque se você pensar isso, qual que é a vantagem de viver uma vida inteira, de esforçar uma vida inteira, de estudar uma vida inteira, de trabalhar uma vida inteira, de realizar uma vida inteira? Se você começar a pensar nisso, geralmente essa pergunta ela brota quando nós estamos lá no finalzinho da nossa vida, lá no final da nossa existência, quando a gente tem que parar e tem que olhar para trás e tem que pensar se valeu a pena a gente ter vivido como viveu. O velho Salomão, agora depois das muitas experiências, faz essa pergunta: qual é a vantagem? Por que a gente levanta todos os dias, 5 horas da manhã, trabalha até 9 horas da noite, entra semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. E continua pobre do mesmo jeito, endividado, angustiado, aflito de alma, pedindo a Deus que tenha misericórdia, para a gente conseguir pagar pelo menos os compromissos que a gente assumiu. Por que a gente continua fazendo isso dia após dia, sabendo que se a gente continuar assim nos próximos 30 ou 40 anos, nada vai mudar. E em muitos casos, realmente, nada muda. Por que a gente não para pensar sobre essas coisas? É porque parar para pensar sobre isso mostra a futilidade da vida. Você trabalha, se esforça. Quando é bem sucedido, ganha, junta. E aí, de repente, você é pego de surpresa pela velhice. As rugas começam a aparecer, artrites e artroses, que você só ouvia falar a respeito, elas começam a se manifestar. A visão já começa a ficar turva, você já não consegue enxergar direito. A memória começa a sofrer lapsos, você de repente começa a se esquecer. O equilíbrio já não é mais o mesmo. Você já anda esbarrando nas coisas e não entende por quê. As forças estão se esvaindo. Aqueles 5 quilos de arroz que você pegava assim com os 2 dedos e colocava na mesa, parece 50 quilos. Será que eu estou carregando um saco de cimento? O que está acontecendo? A vida está se esvaindo. A vida está passando. A vida está fechando um ciclo. E numa hora como essas, a pessoa olha para trás e começa a se perguntar, não é, gente, mas eu estou doente, eu estou abandonado. Em muitos casos, a pessoa realmente ela fica largada, fica abandonada. Corri a vida inteira, lutei a vida inteira, trabalhei a vida inteira, juntei a vida inteira, realizei a vida inteira. E agora aqui no final da vida, no final da existência, eu estou praticamente sozinho. Deixei de fazer tantas coisas boas, deixei de passear, deixei de sorrir, deixei de ver os meus filhos crescerem, deixei de dar atenção à minha esposa, deixei de dar atenção a mim mesmo, deixei de curtir preguiça, de tirar o dia da preguiça e dizer, hoje é o dia da preguiça. Em 40 anos de trabalho, nunca tive o dia da preguiça. E agora, está no final da existência. E a pergunta de Salomão vem para incomodar. Qual foi a vantagem de tudo isso? Qual foi a vantagem? Salomão faz a pergunta e aí ele apresenta 5 razões. São 5 áreas essas aqui que ele avalia para mostrar que não tem vantagem nenhuma viver uma vida fora dos desígnios, dos propósitos ou da vontade de Deus. Ele apresenta 5 razões aqui, que mostram para a gente que a gente pode até viver essa vida de forma eufórica, ignorando toda e qualquer realidade, mas que no dia que a gente tiver que dar a parada final para fazer a avaliação, para somar os prós e os contras, para ver vantagem, qual foi a vantagem? Eu trabalhei, já fiz muito, já produzi muito, vivi a vida em intensidade, estou prestes a terminá-la, agora eu preciso saber qual foi a vantagem de ter vivido isso. Então Salomão apresenta aqui 5 razões pelas quais
A resposta que ele dá inicialmente a essa pergunta é que não há vantagem nenhuma. Você perdeu a sua vida. Primeira dessas razões, são só versículos esparsos que eu vou ler aqui e comentar rapidamente. Então, a primeira das razões, ela se encontra no versículo 4. Primeira das razões, ela se encontra no versículo 4 do capítulo 1. Ele diz assim: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Essa é a primeira razão pela qual você precisa se perguntar qual que é a vantagem de todo o seu trabalho, fora dos desígnios, fora do propósito, fora da vontade, fora da existência de Deus, debaixo do sol. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Salomão está dizendo, quando eu olho para a minha vida enquanto pessoa e me coloco um ser humano dentro da linha cronológica da existência da humanidade, eu percebo que eu sou o quê? Nada. Quem sou eu? Jeová. Estou aqui falando com vocês. Quem sou eu diante de 8 bilhões de pessoas que estão vivas hoje? Nada, gente. A minha existência, 50 anos, eu tenho agora, já passei deles, então pelo menos até aí, ok? Mas 60, 70, 80, 90? Digamos que 100. O que são 100 anos da existência de uma pessoa? Quando a gente pensa, por exemplo, vamos imaginar que a humanidade tenha 20 mil anos, só viajando aqui. O que significa a minha existência? Estou pensando só na minha pessoa. O que significa a minha existência? 100 anos de vida bem vividos. O que significa a minha existência? Diante dos bilhões que já viveram, nesses 20 mil anos que a humanidade tem. Não é desanimador, não é assim assustador pensar nessas coisas? Eu acho que o mundo gira em torno de mim mesmo, né? O mundo gira aqui em torno do meu umbigo, então tudo é para mim, sou eu. Parece que o mundo foi criado para o meu bem-estar, para o meu benefício, para o meu propósito pessoal. Mas quando a gente começa a se avaliar enquanto indivíduo, enquanto pessoa, diante da coletividade que é a humanidade, a primeira descoberta que a gente faz é que você é só uma gota d'água no oceano. E sabe o que é que você significa e eu significo e nós significamos quando a gente pensa na humanidade enquanto coletividade? Nós não significamos nada. Então qual que é a vantagem do seu esforço? Esforçou demais, fez tudo, foi o cara dos caras do século 21. Fantástico isso. Mas o que é o cara dos caras do século 21 quando você pensa na humanidade? É nada. Antes de você já surgiram muitos caras do seu século. E onde é que essas pessoas estão? Salomão está dizendo aqui. Uma geração vai, outra geração vem. Nós somos transitórios, nós somos passageiros. Terça-feira, feriado, é considerado aqui no nosso país o feriado de finados, né? Então é dia que os cemitérios estão cheios, pessoas por N motivos vão visitar parentes falecidos, alguma coisa nesse sentido. E os cemitérios, pelo menos uma vez por ano, eles se tornam espaços em que as pessoas decidem, por algum motivo, frequentar. Mas se você prestar atenção, o cemitério é a terra do esquecimento, não é? Pode ter um cemitério dentro da cidade, como a gente tem em Goiânia, tem em Aparecida, cemitérios dentro das cidades. E cemitérios são murados. E apesar de haver vida em volta, apesar de haver comércio, pessoas circulando o tempo todo e tal, mas dos muros para dentro, aquilo ali é terra do esquecimento. O melhor lugar que tem para a gente visitar, quando a gente vai conhecer um novo local, é um cemitério. Você já fez isso? Se nunca fez, quando for visitar uma cidade nova, antes de visitar qualquer ponto turístico, visite o cemitério.
O sangue de Jesus tem poder, Deus me livre, né, pastor? Não fala um negócio desse, porque me dá até arrepio. É dar arrepio por quê? Esse é o fim de todos nós. Por que é importante a gente visitar um espaço como esse? É porque lá a gente percebe aquilo que Salomão está dizendo aqui, que nós somos vaidade, que nós somos inúteis, que nós somos fúteis. Quando alguém foi muito importante, tem uma lápide de mármore com lindas palavras dos familiares ou de pessoas que consideravam esse personagem importante escritas ali. Mas essas pessoas morreram também, essas pessoas que escreveram aquilo ali tinham essa consideração, de maneira que esse indivíduo ficou esquecido. Vai lá visitar. E você vai perceber que, por mais extraordinária que tenha sido a vida de alguém que viveu fora dos propósitos de Deus, ele é só mais um que passa. E, à medida que você vai lendo versículos aqui, eu não vou conseguir ler com vocês todos eles, e nem é o propósito, mas continua lendo a partir do verso 5 por diante, que você vai ver que Salomão chega exatamente a essa conclusão. Ele vai chegar à conclusão que a gente morre e é esquecido. Os parentes da gente se lembram por um determinado período de tempo, depois eles mesmos vão nos apagando naturalmente suas memórias. E quando eles morrem, a próxima geração já nem sabe quem nós somos. A menos que você tenha convivido com seus bisavós e tenha convivido com eles num período em que você tenha tido assim bastante consciência e boas experiências, você possivelmente nem sabe quais são os nomes dos seus bisavós. Se quando você nasceu eles já tiverem morrido, da parte de pai e de parte de mãe, você nem sabe quem são eles. Eles ainda perduram nas memórias de seus avós. Foram esquecidos. Então, qual que é a vantagem de todo o trabalho que se faz debaixo do sol? Qual que é a vantagem de viver toda uma vida, de envidar todo tipo de esforço suficiente necessário para se encontrar real sentido, real significado da vida, fora dos desígnios de Deus? Salomão já tinha respondido lá no versículo 2, no final dele, o todo é vaidade, é bobagem, é perda de tempo. Então, primeiro ele mostrou que uma das razões por que ele está afirmando que é fútil, que é perda de tempo, é o fato de que a gente passa depressa demais, as coisas permanecem. Hoje eu estou aqui, amanhã não estarei aqui mais. Nós temos lá atrás uma homenagem, ou tínhamos pelo menos, a um pastor, não é, pastor Alessandro? Uma última mensagem de um pastor que esteve por aqui. Não é esse pastor? Qual que é o nome dele? Francisco Aleixo. Foi a última mensagem que ele ministrou aqui. É falecido hoje, não é? Foi colocada lá o esboço da mensagem dele e tal. É uma forma de homenagear uma pessoa. Um dia ele esteve aqui, onde eu estou hoje. Hoje ele não está mais, está com o Senhor. Hoje eu estou aqui com vocês. Daqui a um tempo eu não estarei mais. Pastor Alessandro está aqui hoje. Pastor Léo, nós não vamos estar mais. A menos que Jesus volte depressa e todo mundo suba. Se a coisa continuar caminhando ainda por mais um tempo, outras pessoas vão passar por aqui, outros vão estar aqui ministrando. A velha guarda, vocês que nos ouviram, vão se lembrar. Tinha um pastor chato que toda a escola bíblica de manhã ficava lá 1 hora falando, me dava uma dor de cabeça. Quando eu chegava na igreja e via que era ele, eu só não voltava para não dar escândalo, né? Mas era uma tribulação. Mas vai lembrar, vai se lembrar. Você vai se lembrar. Mas a nova geração vai ouvir falar, pastor Antônio Aleixo pregou uma mensagem, está lá o esboço. Alguns que não conheceram, que não têm afinidade, dizem, deve ter sido uma pessoa boa. Mas a memória se foi. A coisa começa por aqui. Eu e você somos nada quando a gente pensa na humanidade enquanto um todo. Outra coisa importante que Salomão vai dizer. Ele diz, quando a gente não acorda para essa realidade, que a gente é só um no meio da multidão e nesse particular nós não somos nada, então nós começamos a envidar esforços para alcançar realizações. E quais são as 3 áreas em que a pessoa vai buscar realização? Capítulo 1, versículo 17. Salomão vai falar da experiência dele. Vai dizer, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso era aflição de espírito. Na minha Bíblia diz aflição de espírito,
talvez na sua, diga: eu também vi que isso era correr atrás do vento. Se na Bíblia de alguém estiver escrito aí correr atrás do vento, essa é uma tradução que representa melhor aquilo que o salmista está dizendo. Essa aflição de espírito que está sendo traduzido aqui, ela é a ideia dessa pessoa que está correndo atrás do vento. O que acontece com alguém que corre atrás do vento? Você já sabe, nem precisa explicar, não é? Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os devaneios e as loucuras. Então, a busca do conhecimento, a busca do saber, a busca de desvendar os mistérios, os segredos da vida, da existência. Essa é uma motivação que às vezes leva a pessoa a envidar todo o seu trabalho, a dedicar todo o seu esforço debaixo do sol, para finalmente se sentir um dia realizado. Ninguém melhor do que Salomão para buscar isso, porque foi o homem mais sábio e aproveitou essa sabedoria, mesmo se distanciando temporariamente da presença do Senhor, para ir a fundo e para ver onde é que era possível chegar com isso. Depois que Salomão fez tudo isso, o que é que ele diz? Eu descobri que fazer isso é correr atrás do vento. Então, qual que é a vantagem? Qual a vantagem de buscar sentido, real significado da vida e da existência fora dos princípios, fora da vontade, fora dos desígnios de Deus? No conhecimento humano, por mais primoroso que o ser humano tenha, qual é o resultado final disso? Salomão diz: o resultado final é correr atrás do vento. Se você conseguir alcançá-lo e capturá-lo, então talvez você consiga encontrar alguma coisa. Salomão viu que buscar conhecimento, por mais que seja bom, que seja extraordinário, que seja maravilhoso, mas se essa é a única motivação da vida, da existência de alguém, no final das contas vai ser frustrante, porque a pessoa vai perceber que ele não encontrou o que queria. Capítulo 2, versículo 1, Salomão apresenta uma outra área que serve de motivação para as pessoas tentarem encontrar sentido, razão para a vida, razão para a existência, fora do propósito, fora dos desígnios de Deus. Ele diz aí, capítulo 2, versículo 1, disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer. Essa é uma outra motivação que pode levar alguém, que pode conduzir alguém, que pode direcionar alguém em busca de sentido, de real significado para a sua existência. Alegria, prazer. Alguns estão em busca do conhecimento, da sabedoria, e lá no final vão correr atrás do vento. Outros não querem perder tempo buscando conhecimento, sabedoria, porque isso dá trabalho demais, dá uma canseira, no final das contas não chega a lugar nenhum. Então o bom da vida é curtir a vida. Vamos curtir, vamos aproveitar tudo que tem na vida, toda oportunidade que surgir, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que trouxer prazer, tudo aquilo que trouxer autossatisfação, tudo aquilo que trouxer alegria. É nisso que eu preciso gastar a minha vida, é nisso que eu preciso gastar os meus melhores anos, é nisso que eu preciso envidar todos os meus esforços. Salomão fez isso também. E eu disse para o meu coração: vou te provar com alegria, com gozo, com prazer. Mas qual foi o resultado disso? Mas eis que isso também era vaidade. Mas eis que isso também era inútil, fútil, vazio. Nada. Decepção pura, perdi meu tempo. Versículo 4. Quando a gente não encontra realização nem na busca do conhecimento, quando a gente não encontra satisfação buscando prazer, aí a gente vai buscar com grandes realizações. Eu quero fazer o meu nome grande, porque aí finalmente eu vou encontrar razão para a minha existência. Versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, e aí ele vai descrevendo um monte de grandes realizações que ele fez. Agora vamos lá para o versículo 11.
E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que era, o que era? Vaidade, Havel, inútil, fútil, vão. Já pensou? Uma vida inteira de produções, uma vida inteira de realizações, uma vida inteira de construções, de nobéis, e de descobertas, e de conquistas. A pessoa alcança o ponto alto, o ápice do ápice do ápice do ápice que um ser humano possa alcançar. Salomão alcançou isso. E ele diz, quando eu cheguei lá em cima, eu descobri que isso era Havel, que isso era vaidade. E tem um buraco existencial ainda, que essas coisas não conseguem preencher. E a última coisa, essas coisas aí, conhecimento, prazer, realizações, são as tentativas de alguém que ignora que ele é um no meio da multidão, né? Então, mesmo sabendo que a humanidade é enorme, que ele é só uma gota d'água no oceano, ele é aquele que diz assim, eu sou uma gota d'água, mas eu vou fazer a diferença no oceano, eu vou ser uma tsunami. Aí ele começa, busca conhecimento, não dá certo. Tenta viver em busca do prazer, não funcionou também. Tenta viver em busca de realizações e percebe que a coisa também não funciona, porque o vazio permanece. Aí tem um elemento, capítulo 2 ainda, versículos 15 e 16, que finalmente serve como uma espécie de pá de cal para essa pessoa que ainda teima em viver uma vida, uma existência longe dos desígnios e longe dos propósitos de Deus, achando ou acreditando que ainda é possível viver assim. Olha o que o versículo 15 e 16 do capítulo 2 diz. Pelo que eu disse ao meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Por quê? Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros totalmente esquecimento haverá. E olha o que ele diz aqui no finalzinho. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Finalmente, depois de encarar humanidade, depois de encarar sabedoria, depois de encarar prazer, depois de encarar realizações, o sábio encara uma realidade que ninguém pode fugir dela, que é a realidade da morte. E aí ele diz, o que adiantou ter sido sábio, buscar tanto conhecimento, porque está certo, quem é sábio vive melhor, mas no final das contas, sábio e tolo morrem. No final das contas, o sábio e o tolo vão para o mesmo lugar. No final das contas, o sábio e o tolo vão ser esquecidos e acabou a história. Qual foi o sentido? Qual foi o significado disso? Então, para a pergunta que apareceu lá no versículo 3, que vantagem tem o homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol? E o debaixo do sol de novo, né, nessa vida natural, fora dos desígnios de Deus e sem preocupação com ele. Então, Salomão mostrou os diferentes frontes e a gente acaba se perdendo num ou no outro. Ou você busca conhecimento, ou prazer, ou realização. É nessas áreas que alguém vai buscar, que alguém vai tentar se encontrar ou buscar essa autorrealização. Então, Salomão diz, no final das contas, a morte ela vai simplesmente dizer para a gente, você perdeu o seu tempo. Mas a pergunta que se faz é, então não tem sentido viver, né? Não faz sentido conhecer, não faz sentido ter prazer ou alegria, não faz sentido realizações, nada disso tem valor. Então, a gente como cristão tem que realmente entrar na caverna de Adulão e viver em depressão profunda e pedir a Deus que nos mate porque não faz sentido viver? Não. Salomão não está dizendo que essas coisas em si mesmas elas sejam ruins. Salomão só está dizendo que quem busca razão de viver, razão de existência nessas coisas,
o final vai ser fútil, o final vai ser vão, o final vai ser decepcionante. Mas olha a saída extraordinária que ele dá para a gente. Aí eu vou terminar minha fala com essas duas referências. O versículo 24 e o versículo 25, versículos 24 a 26 desse capítulo 2, Salomão mostra que tem saída, que a gente não precisa viver essa angústia existencial e simplesmente esperar a morte chegar para acabar com a existência da gente. Verso 24, ele diz assim, não é, pois, bom para o homem que coma e beba, que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Não é bom isso? Então ele não está dizendo que essas questões que ele abordou anteriormente sejam coisas ruins, ele está dizendo não é bom isso. Aí ele diz, isso também eu vi, que vem da mão de Deus. Usufruir disso, usufruir do conhecimento, usufruir de prazer, de alegria da vida, usufruir de grandes realizações, isso é louvável. Isso é bom, Salomão está dizendo. Mas ele está dizendo isso é bom quando vem das mãos de Deus. E aí no verso 25 ele diz, porque quem pode comer? Ou quem pode gozar melhor do que eu? Quem pode aproveitar da vida melhor do que eu? No verso 26. Porque há o homem que é bom diante dele. Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Sabedoria, conhecimento e alegria. Para viver essas coisas, para desfrutar do conhecimento, para desfrutar da alegria, para desfrutar das realizações. Centrado no propósito, centrado na vontade de Deus. E como é que Salomão termina? A gente só tem um momento para falar, não é? Eu preciso terminar agora. Mas os últimos 2 versículos do capítulo 12 de Provérbios, versículos 13 e 14. Como é que é esse negócio? Como é que é a pessoa que Deus ama, que Deus abençoa, a pessoa que Deus permite que conhecimento, sabedoria e alegria enche o seu coração? Qual que é o perfil dessa pessoa? Capítulo 12, versículos 13 e 14, Salomão resume bem isso. Ele diz lá, de tudo que se tem ouvido, de tudo que eu falei até agora, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E aí ele termina dizendo, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. De tudo que eu disse, o fim é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Temor de Deus, a disposição de colocar a nossa vida no centro da vontade dele, de permitir que ele a conduza. É isso que vai dar real sentido, real significado para a nossa existência. É isso que vai fazer com que todos os seus estudos eles sejam relevantes. É isso que vai fazer com que todos os seus momentos de prazer, de gozo, de alegria sejam relevantes. É isso que vai fazer com que todas as suas grandes realizações elas sejam relevantes. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos.